Ah, gente, essa daqui até me emociono de falar sobre ela, porque foi aonde deu um start no meu ministério, aonde eu estava com os missionários da Jocum, né? Eu fui convidada para guiá-los até o campo, que eu já o conhecia, mas eu nunca tinha ido dentro, né, da tribo Yanomamis, né? A tribo Yanomamis para mim foi aonde lá foi, eu não sei te explicar a sensação de chegar dentro daquele lugar onde as pessoas não conheciam Jesus. Eu passei mais de 30 dias lá em São Gabriel da Cachoeira, como eu já havia dito, né? Logo no início do programa. Em São Gabriel da Cachoeira eu passei mais de 30 dias, mais de um mês lá. E juntamente com a galera da Jocum, né? Nós estávamos sobre aquele lugar e a Yanomamis, eu não sei se você já ouviu falar ou conhece, Já ouvi falar. já, Já ouvi falar. ela é uma das tribos, não posso falar abertamente, internamente, o que acontece dentro da tribo por ética, mas ela é, se você pesquisar, ela é a única tribo ainda que segue as suas determinadas tradições do passado. Né? Então, eles são canibais. Então, eles atuam ali com canibalismo ativo mesmo, onde eles comem as pessoas. É até muito engraçado para alguns, mas é muito sério para outros, onde nós podemos ver aquilo. E eu não sei se eu tenho um tempo para contar um pouquinho desse testemunho que aconteceu lá. Nós chegamos dentro do campo e nós não fomos diretamente falar com eles, nós ficamos ali 1 dia e meio, 2 dias analisando, explanando o campo, chegamos com o barco da Jocum lá dentro e nós simplesmente ficamos ali analisando toda a movimentação dos indígenas. E nesse período que a gente ficou analisando, nós descemos e quando descemos para falar, que nós chamamos o chefe da tribo, né? Nós descemos para falar com um dos chefes da tribo, o cacique, né? E ele pegou e conversou com a gente, ele disse, olha, vocês respeitam as nossas tradições e nós respeitamos as tradições de vocês. Nós vamos aceitar o que vocês estão falando e vocês têm que aceitar o que nós vamos fazer sobre esse lugar também, traduzindo o que ele quis dizer ali. E ele falava o português claríssimo, mas os demais não falavam, né? A linguagem deles eram todas barés, eram todas... qual é a outra? Tem a Ticinuamá, né? Que é, entre outras línguas, era uma mistura, né, das Yanomamis com outras ali também. Mas era prevalente os Yanomamis. E ali dentro deles, com eles, a gente pôde ver um pouquinho do cuidado de Deus, mas também um pouquinho do que é você pregar para uma pessoa que nunca ouviu falar o nome de Jesus. Ainda existe pessoas, a Bíblia vai dizer que ele ainda não voltou porque ainda existe aqueles que não ouviram falar do nome dele. E aqui mesmo, no nosso campo, eu tenho o costume de dizer que o Amazonas ele é um dos maiores campos missionários do mundo, porque tem lugares que a gente nunca foi, a gente nunca viu e nem ouviu, mas o Senhor nos encaminhará até chegar nesse lugar. Então, se meus pés não chegarão, as nossas vozes chegarão, os nossos joelhos chegarão até lá. E chegando dentro daquele determinado lugar, nós passamos esses 15 dias somente participando da cultura junto com eles ali. E eles sentavam, eles comiam, né? Só que quando eu cheguei lá, eu vou falar para vocês aqui abertamente, quando eu cheguei lá, havia um determinado senhor na faixa etária de 60 anos de idade. E dentro da tribo Yanomamis, quando você faz 60 anos de idade, você já não serve mais para ser um com eles. Você tem que morrer sem se alimentar, você tem que morrer sem beber água, você tem que morrer naturalmente, que eles falam que essa é a morte natural para eles. E ali com aquele homem eu ia escondida, tentava dar uma colher de arroz, tipo assim, Senhor, em nome de Jesus, que esse homem não morra enquanto eu estiver aqui. Não quero ver esse homem morrer. Só que depois de 15 dias dentro da tribo Yanomamis, nós voltamos para o barco. E dentro daquele barco, pela parte da madrugada, nós vimos uma movimentação diferenciada lá dentro. Eram umas correrias, e a gente começou a olhar, e eu olhei, observei, eu disse, nossa, tem alguma coisa estranha acontecendo. E quando a gente viu 4 homens e mais o senhorzinho que estava sobre aquela rede, totalmente debilitado. Eu acho, né, que ele já estava há bastante tempo ali, sem se alimentar, sem comer, sem nada. E ali, naquela correria toda, eu pude ver, né, e ouvir o que eles estavam fazendo. Eles levaram aquele senhor até atrás da tribo. E ao levar o senhor para trás daquela tribo, eu lembro fielmente, como se fosse agora,
eu chamando o líder de missões, né, da Jocum, eu falei, tá acontecendo alguma coisa muito estranha ali, mas nós vamos ficar aqui porque nós não estamos acostumados com os rituais que eles andam fazendo aqui dentro. Então, nós temos que aceitá-lo e ver o que eles vão fazer. E, enfim, nós vimos que eles levaram o senhorzinho carregado lá para trás da tribo, né, atrás da oca, e nós ficamos na parte da frente. Ok, nós tivemos nosso momento de oração. Quando foi no outro dia, era mais tardar 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, Dani, eles tinha uma panela no meio da tribo, né? Tinha uma panela assim muito grande e era mais ou menos uma panela como se fosse daqui pra cá, bem grande mesmo. Aquelas de quando a gente faz sopa para doação, você sabe? E ali eles começavam a dançar ao redor, e dançavam, e dançavam. Eu falei, gente, mas 4 horas da manhã, dançando ao redor de uma panela, alguma coisa tem de errado. Então, a gente, cada dia para o missionário quando estamos no campo, cada dia é alguma coisa que te surpreende. É algo que você fica assim, nossa, o que está acontecendo aqui? E ali, dentro da tribo, a gente pôde ver pela parte das 4 da manhã eles dançando e dançando, dançando, até que nós descemos mais tardar 8 horas. Quando foi às 8 horas, nós descemos com eles, só falaram assim pra gente, vai e dancem, junto conosco. Dancem com a gente, tipo assim, chamando a gente pra dançar. E eu falei, e agora? Não sabíamos o motivo deles estarem dançando, mas para que não viesse ocorrer nada ali, a gente precisava entrar dentro com eles. E você pode se perguntar, me respalda na Bíblia sobre isso, Hannah? A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, para ganhar os loucos, ele tinha que se fazer de louco. Então, nós pegamos isso em Coríntios, quando ele fala sobre isso, né? E nós trazemos para o campo missionário. E passou ali 24 horas, eles dançando ao redor daquela panela. E a gente pediu permissão, por favor, deixa a gente voltar para o barco, que nós precisamos preparar nossa comida. A gente pediu do cacique, nós precisamos nos organizar para depois nós voltarmos aqui com vocês. Quando foi, eles têm um termo de abertura e fechamento, né? Que eles falam abertura e fechamento dos portais celestiais. Isso existe no reino espiritual, isso é bíblico, e em Apocalipse fala sobre isso. E dentro disso tudo, voltamos para o barco, nós passamos a orar em prol a isso e nos cobrir em oração. Quando nós descemos para lá, o cacique veio até nós e disse todo o ritual que eles estavam fazendo sobre aquele lugar. Explicou, talvez vocês não estejam entendendo o que está acontecendo aqui. Ele falou na linguagem dele, mas tinha um intérprete, graças a Deus. Vocês talvez não estejam entendendo o que está rolando aqui nesse meio, mas nós vamos explicar para vocês, isso traduzindo para você. E eu lembro como se fosse hoje. Ele pegou e ele falou que o rapaz no qual estava falecendo, né, trazendo aqui para a nossa linguagem de hoje, para que você que está assistindo entenda, ele tinha sido ali levado para de trás da tribo, porque era ritual deles, desse processo de morte, para que o espírito do morto não pairasse sobre a tribo, era necessário eles fazerem esse ritual. Então, eles desossam, eles fazem o caldo, o carinha do Denis aqui. Então, se impressionem, porque tem pessoas que precisam ouvir mais sobre esse evangelho, né? Tem pessoas que necessitam ouvir sobre esse evangelho e ir a lugar onde as pessoas não conhecem esse evangelho. E, gente, ao chegar lá, né, conversando com ele falou sobre esse processo do ritual. Eles fazem o desosso do corpo e ali eles fazem o que eles chamam de cauda, né? E caldo também, que pra gente é caldo, mas pra eles é caldo. E simplesmente eles dançam ao redor para que esse ritual venha a ser concreto em 24 horas, para que o espírito do morto não paire sobre a tribo. E ali, nesse processo inteiro, é o fechamento e a abertura dos portais, e ali eles comem. E aí a primeira pergunta da galera agora é, você comeu? Sim. Nós tivemos que tomar do caldo deles e era misturado com arroz, era um caldo branco, né? No meio ali, quando foi no outro dia, depois de 24 horas, no outro dia, nós sentamos com eles e era necessário nós simplesmente sentarmos e ter aquele momento de comunhão com eles para que viéssemos ganhá-los para Jesus. E ali, nesse período, nós sentamos, conversamos e tinha uma cuia. E essa cuia, Dani, ela era passada... Você pensa que era uma cuia para cada missionário? Não.
essa cuia era passada de missionário para missionário. E ali, através dessa cuia, cada um colocava a boquinha. Agora você imagina mais de 30 missionários e a cuia passando. E aí, quando chegou em mim, eu falei, eu não vou tomar isso. E eles insistem para que a gente venha tomar. Senão é uma desonra para eles, né? E hoje, dentro da igreja, às vezes a gente desonra o nosso Deus com nossos detalhes, mínimos detalhes, sabe? Não honramos o nosso Deus. E lá dentro nós temos que seguir essa ordem, essa doutrina que eles impõem sobre nós. Então, tomei, me santifiquei e falei, Senhor, me cobre com teu sangue, que seja feita a tua vontade sobre a minha vida. E ali passou. E quando terminou aquele processo inteiro, nós voltamos para o barco, ali nós oramos, nos ungimos. Fez mal, fez muito mal, né? Cheguei em Manaus extremamente com infecção, fui parar no hospital, mas Deus deu graça, deu misericórdia. Mas nesse processo valeu a pena.